Bem-vindos ao Lei Café. Eu sou Karen Moraes. Eu sou o Sandro Sagini. A nossa missão aqui é trazer estratégias jurídicas, práticas cotidianas do mundo da advocacia. Também orientações, né? Sim, orientações jurídicas, né? Nossa missão, nosso projeto, nossa proposta com esse podcast é trazer para todos vocês conhecimento jurídico para a população em geral e, ao mesmo tempo, orientações, vivências, experiências enquanto advogados. Então, buscaremos fazer uma alternância, né, de temas em que, em determinado momento, serão de interesse de toda a população, assuntos jurídicos polêmicos, decisões recentes, orientações de assuntos que todos às vezes têm dúvida e, ao mesmo tempo, vamos falar para alunos de direito, vamos falar para advogados, tentar trazer essa vivência, essa experiência, no meu caso aí com mais de 25 anos de advocacia, como autônomo, como advogado, com escritório aqui em Barra do Garças. Nosso projeto é esse, eu espero que vocês gostem e a nossa missão é trazer esse conhecimento para vocês. A gente gosta disso, eu gosto, a Karen gosta, a gente gosta de ensinar, a gente gosta de mostrar e faremos isso, né, com toda alegria, esperando que todos apreciem, também interajam, mandem perguntas, mandem sugestões de temas no futuro, para que a gente possa trazer convidados especiais aqui, trazer orientações. Vamos buscar a cada episódio trazer uma pessoa diferente, uma pessoa que traga um conhecimento novo, que possa enriquecer nosso podcast e com certeza enriquecer a todos que nos assistem. Abriremos o nosso podcast hoje com o Dr. Lucas Gonçalves, que vai trazer para a gente um leque de práticas jurídicas. Doutor Lucas, só para complementar, advogado, faz parte do escritório Sandro Sagini Advogados Associados, é professor universitário e, com certeza, é uma pessoa hoje muito conhecida em Barra do Garças, no meio acadêmico, no meio da advocacia, e foi convidado para abrir esse podcast, é o nosso primeiro convidado. Então, seja bem-vindo, doutor Lucas. Se apresente, fale um pouco de você, da sua formação. E também eu queria já iniciar com uma pergunta. Por que você fez direito? O que te levou a estudar direito? O que te levou a seguir essa carreira, a se tornar um bacharel, depois advogado? Enfim, para trazer você até esse momento aqui. Primeiramente, muito honrado, né, por estar aqui nesse primeiro podcast, já com uma responsabilidade enorme, né, de estar aqui com vocês, então me senti muito privilegiado. Eu sou goiano, né, nascido em Firminópolis, Goiás, sou de uma família cristã e graças a Deus, desde pequeno, estou nesse meio, né, e eu sempre digo que Deus ele tem os planos para as nossas vidas, né, que às vezes a gente não consegue imaginar ou mensurar, e a advocacia e a docência, que são hoje, né, as minhas duas profissões, foram presentes de Deus para a minha vida, né. Inicialmente, eu sou filho de militar, né, a família do meu pai são 4 irmãos, 3 militares, policiais militares em Goiás, e o meu ingresso no curso de Direito foi com esse intuito, né. Inicialmente, o sonho era a polícia militar, e eu até brinco que a advocacia, ela nem era a minha última opção, ela nem era a opção, né? Eu queria carreira militar, não pensava em outra coisa, o sonho era ser policial, e o curso de Direito ele foi me moldando, né, aos poucos. E eu me lembro que em um 6º semestre, eu sempre conto isso para os meus alunos como experiência de vida, eu participei de um júri simulado, né, meio que forçado pelo professor, você vai ser defesa no júri, acho que você tem potencial para isso, eu não queria, mas aceitei porque a promessa era ou você faz o júri ou fica sem nota, e eu fiz meio que nessa obrigação. Uma boa motivação. Inclusive. E naquele dia eu literalmente vi que a advocacia era a minha vocação, era o que eu queria fazer, e desde então graduei, comecei a advogar sozinho e agora em parceria. Tem sido a minha vida, inclusive a advocacia criminal, principalmente, né? E eu digo que é um presente de Deus, né? A docência também foi assim. Com 6 meses de graduado, eu recebi um convite da faculdade onde eu formei, que foi em Caiapônia, a UniRV, para ministrar um cursinho, uma semana jurídica. E eu aceitei o desafio, abracei a oportunidade, fui lá, ministrei esse cursinho mesmo sem experiência.
e de repente, já com uma semana, eu já tinha sido convidado para dar aula, passei por 2 instituições antes de chegar na Unicatedral, onde eu estou até hoje. Então, acredito que os planos de Deus, eles são muito diferentes, né, do que a gente imagina, e comigo foi muito assim. Doutor Lucas, a sua formação, explica para nós, você se formou aonde, você fez qual tipo de especialização, como é que você chegou até aqui, as práticas que você teve de estágio, enfim, você pode falar sobre isso também? Então, a minha história do início da faculdade, na verdade, meu pai, ele é pastor evangélico, eu já comentei, né? Ele recebeu uma proposta para ser pastor numa igreja em Piranhas, Goiás, né? E na época a gente morava em São Luís, de Montes Belos, né? Eu já estava ali tentando me adequar para começar a faculdade de Direito lá, e aí a gente teve essa surpresa dessa mudança. E aqui na Catedral já tinham se encerrado as inscrições, o vestibular, né? E eu acabei fazendo o vestibular extemporâneo em Caiapônia. Na época era FESUV, depois passou para a UniRV, que é a faculdade, né, que o centro dela é em Rio Verde. E eu estudei lá, me graduei lá. Minha primeira experiência na docência foi lá também. Né? E lá, depois disso... Lá é uma faculdade autônoma ou era um polo da... Era um polo da faculdade de Rio Verde. Ela tinha sua autonomia, mas ela era vinculada a Rio Verde, né? Ainda está lá, inclusive. E na época, logo quando eu estava concluindo, eu comecei uma pós-graduação em Ciências Penais, na época da rede do saudoso professor Luiz Flávio Gomes, né, a rede LFG. Fiz essa pós-graduação em Ciências Penais, né, me acrescentou muito. Hoje eu estou aí para concluir um mestrado também em Direitos Fundamentais. Já estou na parte de apresentação do projeto, né, as matérias e disciplinas já concluí. E a minha carreira jurídica foi assim, tem uma pós de processo civil também, que eu estou concluindo aqui pela Unicatedral, e também aqui no Unicatedral sou professor de pós-graduação também. Normalmente eu atuo na pós-graduação, inclusive na última agora, Tribunal do Júri, né, processo penal, direito penal. Sim, eu tive a honra, né, de ser sua aluna no curso de Direito, inclusive vou guardar lembranças maravilhosas, várias risadas e misturadas com técnica jurídica, penal, com bastante posição penal com defesa nos tribunais, isso é bem interessante, vou realmente guardar. Inclusive, comecei a me apaixonar um pouquinho por penal já no nosso último semestre de aula, né? E assim, nos conta sobre Tribunal do Júri. Assim, eu sou muito suspeito em falar de Tribunal do Júri, quem está assistindo aí for meu aluno, né? Atualmente, eu já fui meu aluno, sabe que é algo totalmente diferente, na minha opinião, né? O Tribunal do Júri, ele literalmente é o ápice, na minha opinião, da advocacia. Eu não estou dizendo só da criminal, na minha opinião. Eu atuo também na área civil, na área trabalhista com muita frequência, a área consumerista, a área agrária. Já sustentei até no STJ, mas assim, o Tribunal do Júri, ele é diferente, né? Você tem um desafio enquanto defesa muito ímpar de convencer 7 pessoas que normalmente estão ali com um pensamento acusatório, né, que muitas vezes vão ali já com uma ideia de condenar, às vezes por uma notícia que leu, por uma situação que ficou sabendo do vizinho, do crime que foi praticado. E é um desafio diferente. A emoção é diferente, a atuação é diferente, e quando você consegue um resultado satisfatório para o seu cliente, uma absolvição, derrubar uma causa de aumento de pena, derrubar um homicídio desqualificado para simples, é literalmente uma emoção diferenciada. É uma emoção diferenciada. Eu sou apaixonado, eu brinco que eu faria júri toda semana se eu pudesse. Exige do advogado uma técnica e, ao mesmo tempo, uma forma de falar que tem que ser informal, porque você tem 7 pessoas comuns do povo ali. Mas, literalmente, na minha opinião, claro, o ápice da carreira jurídica. O Tribunal do Júri é muito diferente. Ele te impõe um desafio que é convencer 7 pessoas do seu argumento. Então, não é fácil, mas é gratificante. O Tribunal do Júri é diferenciado. Com pouco tempo de formado e já com uma carreira intensa, né? Tanto na advocacia quanto na docência. Né? Graças a Deus, graças a Deus. Vou fazer 8 anos de advocacia ainda. De docência eu já tenho, salvo engano, 6 anos e meio.
né, já em 3 instituições de ensino superior, inclusive mais tempo aqui na Catedral, já com 5 anos de casa. E como eu disse, né, as coisas aconteceram na minha vida assim, de uma maneira que eu não imaginava, né, eu não me preparei para a docência, mas parece que Deus tinha esse plano para a minha vida e eu abracei. Né, eu sempre brinco que as oportunidades, muitas vezes, elas vêm uma vez, né, para a vida da gente. Eu me lembro que, como eu disse, fui convidado para ministrar um cursinho, né, de uma semana jurídica, aparentemente só porque eu era um ex-aluno e já estava advogando, e na verdade era um plano de Deus para a minha vida, e desde então eu não consigo me separar, né, da docência com a advocacia. Se falar, Lucas, você tem que escolher hoje, só vai fazer uma coisa, para mim seria bem difícil, né, mas foi tudo muito rápido e o tempo passa rápido, né, são 8 anos já aí de vivência e graças a Deus espero que os primeiros 8 de muitos. E o interessante é que parece que quando você se dedica a algo, por mais corrido que seja, as portas vão se abrindo, vai aparecendo mais coisas, você vai abraçando, vai galgando os degraus ali, né, de uma maneira realmente bem intensa. E a vida é isso, né, passa muito rápido e você precisa acompanhar essa velocidade. É o que eu falo, assim, normalmente as pessoas reclamam, né, muitas vezes de falta de oportunidades. É claro que cada um tem sua realidade, né, a gente também não pode generalizar, mas muitas pessoas têm oportunidades que inicialmente podem parecer pequenas, né? Mas se você não abraça, a consequência vem depois e talvez pode ser a única em um período de tempo que você tenha. Então, sempre digo que abraçar a oportunidade é o ponto. Nós temos hoje, na nossa área do direito, quantos profissionais nós temos? Então, às vezes aparece uma oportunidade específica para você e você titubeia, alguém vem, pega o seu lugar. Então, é sempre importante abraçar as oportunidades que aparecem. Uma outra coisa, Lucas, que eu queria que você explicasse é o seguinte. Você já falou que seu pai é militar, sua família é militar, evangélica e tal. Como é que foi para você viver essa experiência do lado contrário do balcão, vamos dizer assim? Está sendo, na verdade, né? Porque, em tese, você vai defender quem praticou crime, ou supostamente praticou crime. E seu pai está lá do outro lado, proibindo isso. Eu imagino que haja um problema ali, né? Como é que é para você lidar com isso e até com a sua família? Uma ironia, né? O pai prende, o Lucas vem lá e solta. Então, as pessoas sempre me perguntam isso, né? Como que eu me inseri na advocacia criminal, né? Por conta da minha religião, por conta do meu pai e da família do meu pai também, todos militares. E eu sou muito grato aos meus pais, devo tudo a eles, né? Sempre me apoiaram. Eu me lembro que aquela história do júri simulado que eu contei, que foi a mudança, né, de paradigma na minha vida, quando terminou o júri, minha mãe falou, meu filho, eu queria que você fizesse medicina. Mas hoje, quando eu saí desse júri simulado, eu vi que você nasceu para esse negócio mesmo. E aquilo me marcou, né? Eu percebi que eu tinha um apoio restrito, sempre tive do meu pai e da minha mãe para que eu escolhesse fazer. E eu escolhi advocacia criminal, é um contrassenso, né? Meu pai ali. E engraçado que já fiz audiência criminal com meu pai do outro lado. Na época das audiências presenciais, lá em Piranhas inclusive, meu pai era testemunha, né? Alguns casos que ele participou da prisão e tudo mais. E participei já de audiência e não passei pano, não. Fiz pergunta de advogado para ele, pressionei a testemunha. Brincadeira, mas assim, já participei com ele e nunca houve, de nenhuma forma, algum tipo de restrição, né? De querer intrometer e dizer, não advoga nessa área, por conta disso, por conta daquilo. As pessoas fazem muita confusão, né? Falam, mas você é evangélico, advoga, aquela velha frase, advoga para bandido. E as pessoas normalmente falam isso sem conhecer o cenário da advocacia criminal. Eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos em sala de aula, que a advocacia criminal é muito diferente do que a gente lê em livros. A prática, ela te mostra uma situação de humanidade, de questões de traumas, é algo diferente, né? Não é só o que a gente vê na TV, vê por notícia e tudo mais. Mas assim, com a minha família foi muito tranquilo, nunca tive nenhum tipo de dificuldade. Já tive pessoas perguntando, questionando, né? Se isso seria... Exatamente, porque assim,
As pessoas têm que entender a separação do achar certo e errado e da advocacia, que é uma profissão e é uma briga literalmente legal, Sim. dentro da lei. Aquela frase, né, velha e que todo mundo já conhece, clichê. Advogado não defende a conduta do indivíduo, né? Principalmente quando o indivíduo pode ser efetivamente culpado, né, na mente das pessoas. Defende a aplicação correta do direito. Sim. O professor Aurigo fala isso, e eu gosto de usar essa frase. O processo ele tem regras. As regras do jogo devem ser seguidas. E a advocacia é para isso, né, em qualquer área, principalmente na criminal. E essa é a beleza do direito criminal, que é, como você está dizendo, que o leigo não entende. E a gente, todos os advogados são cobrados, não só também direito criminal, direito civil também. Essa semana nós tivemos uma vitória aqui no escritório de direito do consumidor. Então, interessante contra a Serasa. Eu divulguei, por quê? Porque a Serasa é difícil ganhar a ação da Serasa. A Serasa tem um lobby muito forte, uma empresa muito forte, uma empresa dessa área do mundo, é uma multinacional. E aí uma pessoa, uma empresária veio criticando, vocês estão dando mais chance para o devedor, para o mal pagador não pagar, para o malandro não pagar. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora, não tem nada disso. Nós defendemos a aplicação correta da lei. Se a lei fala que você tem que notificar, que a empresa tem que notificar o cliente antes de negativar o nome, você tem que fazer isso. Não estou dizendo que ele está certo de não pagar, não estou dizendo que ele pode dar o calote, mas também não é uma terra sem lei. Isso. Né? Tem regras, então você tem dinheiro a receber, você tem o direito de negativar o nome dele, porém você tem que cumprir a regra antes. É o caso do direito penal. Regras do jogo. Você não está dizendo que o fulano é bonzinho, se ele for culpado, eu sou hipócrita. Não, tem uma regra, tem lei, tem processo para ser seguido. Né? Do outro lado pode estar acontecendo uma arbitrariedade, pode estar acontecendo às vezes uma injustiça, por isso precisa do advogado. Então, isso mesmo. Você está de parabéns por separar as coisas. Do lado do seu pai, o lado religioso, o lado às vezes familiar, do lado profissional. Isso é muito importante. Exatamente. Quando você atua na área, e eu digo isso para todas as pessoas que eu converso sobre direito criminal, que eu era uma dessas pessoas que achava muito complexo alguém com uma religião, de uma convivência militar, ingressar nessa seara. Eu tinha esse preconceito. E hoje eu tento trazer isso para as pessoas de que não é bem assim, as coisas são totalmente diferentes. O profissionalismo exercido ali, ele não é de você chegar no indivíduo que praticou o crime, ou supostamente praticou, e falar, nossa, que bacana o crime que você praticou. Tem gente que pensa que é assim. Não tem nada a ver. Você atua literalmente para garantir a esse indivíduo que a gente tem previsão constitucional, os direitos e garantias que ele tem. Né? E é aquela história. Se o advogado não estiver ali, existe a chance de acontecerem arbitrariedades, como o senhor disse, situações que vão fugir da legalidade, e a gente está ali para garantir que o devido processo legal, que a persecução penal, ela ocorra dentro dos trâmites legais, Código de Processo Penal, legislação extravagante e tudo mais. Só para complementar, para encerrar esse tema, muita gente direciona a ira, às vezes, o clamor, né, para a pessoa errada. O advogado ele é um instrumento. Sim. Ele não é o aplicador da lei. Para isso tem juiz, tem promotor e principalmente tem legislador. Então, se a lei hoje prevê uma determinada pena, isso foi feito por um legislador, por um congresso. O advogado não vai dizer, não, a pena está pouca, ou está muito. Não, está na lei. O advogado busca o cumprimento da lei. Então, eu digo para as pessoas, olha, você está revoltado, tudo bem, você tem esse direito, porque fulano praticou um crime absurdo, tinha que ter uma pena maior. Mas isso tem que ser direcionado, isso é uma orientação para o legislador, para os deputados, para os senadores mudarem as leis. O advogado, ele só fiscaliza, ajuda a aplicar a lei. Fiscaliza para que o cliente dele, para que a sociedade não seja julgada injustamente, fora da lei. Na verdade, quem faz a lei é que tem que ser cobrado para mudar. Ocorre muito, cara, esses casos em que é um clamor popular, um estupro, um infanticídio, um feminicídio, aí, mas tinha que ser uma pena maior. Mas tem que mudar lá no Congresso. Não é o advogado que vai mudar, não é o juiz que vai mudar, isso aí. Mesmo porque o direito, ele é isso, né? Ele acompanha a evolução, né?
ele acompanha e ele está aqui para atender a necessidade atual dessa população, dessa sociedade, né? Se mudou, se os tempos mudou, se o pensamento mudou da sociedade, então que o direito se adeque a isso, né? O legislativo se adequa a isso. As pessoas elas têm um pouco de dificuldade de separar o profissional da pessoa que supostamente praticou o crime, né? E às vezes as pessoas também não sabem da seguinte informação: direito criminal, todo indivíduo, querendo ou não, ele será representado por um advogado. Então, mesmo se ele não contratar, doutor Sandro, a justiça ou vai mandar para a defensoria pública, onde estiver, ou vai nomear o que a gente chama de advogado dativo. Não é igual nos Estados Unidos, que a gente vê nos filmes, nas séries, que o indivíduo chega lá e fala, eu confesso, não quero defesa. No Brasil não tem isso. Ele pode até falar, mas vai ter um advogado lá. E as pessoas, exatamente, e as pessoas às vezes pensam o seguinte: nossa, mas como um advogado está ali atuando a favor dessa pessoa? Necessariamente ela precisa de um profissional. E a advocacia é uma profissão como qualquer outra. Então, por exemplo, eu sou cabeleireiro, chegou um traficante aqui, que eu sei que o cara é traficante, para cortar o cabelo. Se eu cortar o cabelo dele, significa que eu também sou traficante. É meio que isso. O pessoal vulgariza a advocacia criminal quase que nesse nível. É verdade. Né? E não tem nada a ver. Você atua diretamente com a lei, com a ideia de uma pena justa. Se é culpado, que seja condenado com uma pena justa. Né? Se não for inocente, que seja corrigido esse erro. E é isso, né? O caminho vai seguindo. As pessoas hoje acredito que já têm uma visão da advocacia criminal diferente. Porque na hora que o negócio aperta, tem que chamar um advogado. Ninguém quer ir lá sozinho. Pode falar mal do criminalista do jeito que for, mas apertou o cerco, o delegado ligou, falou, tô te intimando para ser ouvido. Primeira pessoa que ele vai atrás, advogado. Então, querendo ou não, a válvula de escape das coisas mais graves somos nós, da advocacia criminal. Essa é a verdade. Até fazendo coro com o que você falou, a única profissão no Brasil que é mencionada taxativamente na Constituição Federal, para quem não sabe, é a profissão do advogado, no artigo 133. Então, para vocês verem a essencialidade da profissão do advogado. Né? O bacharel se forma em Direito, aí abre um leque de portas, falávamos sobre isso hoje de manhã aqui para os alunos da UFMT, né? Muito grande. Concurso, docência, enfim, um monte de coisa que um bacharel em Direito pode fazer. Mas o advogado é diferenciado. O advogado, depois que ele passa na prova da OAB, se inscreve, pega a sua carteirinha, ele passa a ser essencial. É o que você disse. A pessoa pode chegar lá na porta do juiz, eu quero confessar, quero ser preso. Não vai. Se não tiver um advogado junto, não vai. Nem se ele quiser, ele vai. Você entendeu? Então, para vocês verem a importância da profissão do advogado para a sociedade brasileira, é o que garante, na verdade, né, os direitos fundamentais das pessoas, em termos de leis, é o advogado. Por isso que é mencionado no artigo 133 da Constituição Federal como essencial. Lucas, já adentrando aí vou chamar de Lucas para a gente ficar mais informal, na parte prática, vamos falar assim, né? Há pouco tempo atrás, nós tivemos um caso interessante aqui no escritório, que eu queria que você relatasse aí para os nossos ouvintes, nosso público, nossa plateia, que eu tenho certeza que será gigantesca, que demonstra, inclusive, a importância do advogado para se fazer justiça. É um caso diferente, né, que envolveu uma pessoa aqui de Barra do Garças, e que, se não fosse a participação de um advogado, no caso do próprio Dr. Lucas, talvez a pessoa estivesse sendo injustiçada até hoje. Queria que você contasse essa situação que aconteceu recentemente aqui em Barra do Garças. Então, às vezes a gente vê algumas notícias, né, pelo Instagram, hoje rede social, né, veicula muita coisa que acontece na área criminal no Brasil, e essa foi talvez a maior injustiça que eu já vi, né, em um processo. Uma situação de homônimo, cara. Nomes iguais. Foi expedido um mandado de prisão lá do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Era uma execução de pena, unificação de vários crimes praticados por um indivíduo lá. Estupro, homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, um monte de coisa. Unificou as penas, eu me lembro que eram mais de 30 anos já na fase de execução de pena, né? E esse cara estava foragido. E aí o nome dele e o nome do pai, obviamente, o final do nome tinha Júnior, o nome dele com o nome do pai,
eram iguais, tinham homonimia com esse cliente nosso, aqui de Barra do Garça. A polícia foi abordar ele, ali no Porto do Baé, encontrou um mandado de prisão. O que aconteceu? Esse indivíduo, que era, né, o verdadeiro indivíduo que deveria ser preso, ele não tinha CPF cadastrado no sistema de execução. E aí, quando jogaram o nome, puxaram o CPF do rapaz aqui, que era natural de Aragaça, mas morava em Barra do Garça. E aí, tudo completamente diferente, tinha foto dos dois, mostrando que são pessoas diferentes, nome da mãe, que normalmente é utilizado para diferenciar, RG, esse cara lá do Rio de Janeiro não tinha CPF, né, cadastrado, data de nascimento, naturalidade, tudo diferente. E esse cara ficou preso. Que tinha igual, era o nome e o nome do pai. Isso, só o nome dele e o nome do pai, porque tinha Júnior no final, então era o nome completo igual. Sim. E aí, ele ficou preso, e aí, inicialmente, a defensoria pegou pela falta de condição, fez um belo trabalho, inclusive. Só que o que acontece? A defensoria fez um pedido na execução de pena para revogar a preventiva dele, depois protocolou um habeas corpus no Tribunal do Rio de Janeiro e mesmo assim não soltaram ele, com todas essas evidências. E ele já estava aí, quando a família procurou a gente, há 50 dias preso, injustamente. E, assim, gritantes elementos que apontavam que não era ele. Um rapaz daquele Barra do Garça nunca saiu daqui. Nunca. Nunca saiu daqui. Nunca. Levado pra Nem lá. conhecia. Não, ele ficou aqui, em Barra do Garças, até resolver para ele. Mas, assim, correu o risco de ser mandado para o Rio de Janeiro a qualquer tempo. Né? Só que aí, beleza, a gente entrou, e eu me lembro que nós pegamos o caso, e eu passei até um final de semana elaborando ali, e houve esse pedido desse HC no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e a relatora lá não mandou soltar. Pediu informações para saber o que estava acontecendo, mesmo com todos os elementos. A gente foi lá com muita técnica, protocolei um habeas corpus no STJ, alegando toda essa situação e dizendo, inclusive, que até agora a liminar não tinha sido julgada, né, no tribunal. Isso já com quase 60 dias dele preso injustamente. E aí o STJ, com uma rapidez, 2, 3 dias, já decidiu dizendo que estava clara a ilegalidade e determinando que a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analisasse a liminar. Mas meio que uma decisão ali falando, tá demonstrando claramente que não é ele. E foi coisa de 3, 4 dias, soltaram ele, graças a Deus. Mas é aquela história. Mais 70 dias, na verdade, preso, injustamente, sem saber o porquê. Tanto é que a primeira vez que eu falei com ele, foi de cortar o coração mesmo, ele perguntou por que ele estava lá, porque ele não sabia. Ele não sabia. Desesperador, né? Desesperador, imagina, para um indivíduo que nunca... Filme, né? Isso. Aconteceu aqui. Exatamente. Imagina um indivíduo que nunca entrou no sistema penitenciário, ele de repente está lá por algo que ele não cometeu, alguém avisa para ele e fala, amigão, tem mais de 30 anos de pena para você cumprir de crimes cometidos no Rio de Janeiro, um local que ele nunca nem foi, ele nem conhecia. Não dava nem pra alegar sonambulismo, né? Porque não era na mesma cidade. Nada. Nunca conheceu nenhuma cidade do Rio de Janeiro, natural daqui, nunca saiu. Mas a gente conseguiu, e aí é o que eu disse, a sensação de você fazer justiça num caso desse, mesmo que muito óbvio que a justiça seria feita, mas olha a demora. Sim. E esse indivíduo... Se fosse advogado, inicialmente na defensoria, depois através do nosso escritório, talvez ele estivesse até hoje, porque ninguém vai preocupar. Essa ninguém é a realidade. Isso. Essa é a realidade. Realmente. Essa é a realidade. Extremamente humilde, pobre, sem condição. Tanto é sem que condição. foi feito pedido para o juiz da execução penal do Rio de Janeiro, não mandou soltar. Pediu no Tribunal de Justiça via habeas corpus, não concedeu a ordem. Com tudo muito óbvio. A foto dos dois mostra a diferença gritante dele. Mesmo assim, se não tivesse excesso de advogado, não saía. Exatamente. A gente só conseguiu isso depois de uma decisão do STJ. Por meio de uma habeas Parece que ele estava era acusado até de pertencer a uma certa facção criminosa. Tinha de tudo, organização criminosa. O que Era várias acontece? coisas. Você imagina o risco desse rapaz. Risco. Sim. Você é do tal comando lá e está preso. Exatamente. O que a outra facção vai fazer? Imagina, o indivíduo ingressa no sistema e fala, estuprador, homicida, a depender do caso, né? É algo muito complexo. Por isso que eu falo que às vezes o sistema, nesse sentido, ele tem que ser repensado. Imagina só, coloquei o CPF de alguém erroneamente, isso se transformou em 70 dias preso injustamente.
e não volta, né? Não há nada que vai recuperar para esse cidadão esses 70 dias presos. O abalo psicológico, ele é algo que vai permanecer. Esse indivíduo ele vai ter essa mácula, inclusive, pela vida toda, né? Mesmo com tratamento psicológico, o Estado indenizando ele, pode pagar $1 milhão para ele. Ele vai ficar feliz porque recebeu a indenização, mas a parte mental dele, o que ele passou ali, mesmo numa unidade prisional, que foi Barra do Garças, que é muito boa, né? A gente tem aqui um diretor do presídio que tem feito um ótimo trabalho, mas assim, preso injustamente. Imagina, 24 horas por dia o cara ali dentro, se martirizando, tentando entender porque isso está acontecendo com ele. Então é algo muito complexo. É coisa de filme, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Eu nunca tinha vivido algo nesse sentido ainda. Espero que seja útil. O interessante do direito criminal, né, que ele está se expandindo, né? Sim. Inclusive, agora a gente já pode ver que o direito criminal, o direito penal, ele está indo mesmo até para a área do agrário, que o que era antes desconhecido, né? Era uma terra sem lei. Os crimes ambientais que eram cometidos até pouco tempo se resultava em uma multa, uma solução administrativa, né? E agora ele está se tornando, respondendo na esfera criminal, né? Nos conte, doutor Lucas, sobre essa nova vertente aí que está surgindo para o direito criminal na esfera do agrário. Na verdade a gente já tem lei ambiental, né, há muitos anos. O direito ambiental já traz essas hipóteses de crimes e tudo mais. Só que assim, o histórico que nós temos de questões agrárias, ambientais, com o direito penal, é algo meio que irrisório, né? Desmatamento, animais silvestres, pesca ilegal. Isso não era algo com tanta frequência que a gente via, era mais regional, né? Que talvez a nossa região, muita gente talvez já foi pego por pesca ilegal, mas era meio que só isso, né? Desmatamento, essas coisas. A gente não tinha uma fiscalização tão grande. Hoje não. Hoje a gente tem a SEMA aí, por exemplo, que pega no pé. Hoje você tem que ter licença para tudo, obviamente. O desmatamento não tem nem licença para isso, não tem como, né? Hoje nós temos aí um número de autuações muito alto, isso se transforma em ação civil pública depois em alguns casos, ação criminal, né? Investigação primeiro para depois virar ação penal. Ainda existem os acordos, né? A gente tem TAC, a gente tem acordos de não persecução penal no criminal, mas a fiscalização mudou. Não é nem uma questão de ter lei nova, é uma questão de fiscalização, de preocupação com o meio ambiente, com as situações que já ocorriam, né, mas não eram fiscalizadas. Algumas regiões mesmo, eu já tive alguns clientes que falam: doutor, 20 anos que eu faço isso aqui, ninguém nunca bateu na minha porta. O que está acontecendo agora? Realmente, a fiscalização, a efetividade, ela está diferente e o produtor rural hoje, o fazendeiro, ele tem que tomar muito cuidado. Está tratando com mais rigor a lei, exatamente. Né? Então, assim, não é aquele negócio, olhou para uma árvore ali e falou: vou derrubar, não quero mais, não gostei. Não é desse jeito. Procurar o aconselhamento profissional, e esse talvez é um defeito do brasileiro, de só chamar o advogado depois que o negócio já está todo arrebentado. Não procurar antes, falar: eu posso fazer isso aqui pode, eu posso mexer desse lado daqui da minha fazenda ou do meu local, posso arrancar essa árvore. As pessoas não fazem isso. Aí de repente, bateu a fiscalização, jogou uma multinha ali de $1 milhão, aí o cara fica desesperado. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Essa ideia da advocacia preventiva também tem crescido muito, né, doutor Sandro? Ultimamente. E ela é muito importante. É a velha história, né? A prevenção, ela vai remediar muita coisa. E a área ambiental é muito isso, né? Não é algo novo, não é lei nova. Nossa, apareceu agora a lei. Não, a gente tem algumas mudanças, mas assim, já é algo que existe há muitos anos, né? Constitucionalmente, né? A gente tem direito ao meio ambiente, né? Que é um direito fundamental, inclusive. Só que a gente vê que acaba que isso influencia, inclusive, no calorzão que a gente está vivendo agora. Sim. É isso que eu falo, nós estamos exatamente vivendo uma crise climática, claro, evidente, e com potencial para aumentar, e aí começam a perceber mais pessoas, mais entidades, mais associações, mais empresários, que tudo é uma relação de causa e efeito. Sempre. Então o próprio Ministério Público está endurecendo hoje, o Judiciário está endurecendo, a fiscalização não se fala. Hoje os órgãos ambientais de Mato Grosso é pioneiro nisso,
observam como é que estava a sua terra nos últimos 10, 20 anos. Sim. Ele sabe Tem imagem de satélite, inclusive. Quando que você desmatou, quando você plantou, quando você criou gado. Se é área consolidada, se não é, se pode, não pode. E hoje, por exemplo, o cara chega assim, vou derrubar uma árvore aqui, uma árvore de lei, por exemplo, está me atrapalhando, uma aroeira. É crime. Exatamente. Não é só multa, é crime. Exatamente. Entendeu? Volta e meia a gente atende casos aqui no escritório, Lucas sabe, de pessoas que, por exemplo, estão passando com equipamento de pesca proibido. Mas não estava no rio, não. Você está passando com equipamento de pesca proibido, com peixe fora do mente, você vai preso. A gente recebe ligação, olha, tem que estar preso aí, corre lá na delegacia. Prisão flagrante. Vai responder processo, vai dar uma dor de cabeça dos infernos para ele. Então isso é uma vertente muito importante. E falta conscientização, né? As pessoas realmente não sabem. Às vezes é ignorância do assunto mesmo, é não saber. Tem muita gente que não sabe. É porque é um tema um pouco falado. E até um assunto importante que você tocou aí sobre a advocacia preventiva, né, Sandra? Que realmente ela está mudando, ela está sendo efetiva agora, né? Você consegue, assim, nos falar sobre essa evolução que você tem acompanhado ao longo da sua carreira jurídica? E nós temos aqui, inclusive, cara, essa pegada, a gente tem feito muitos vídeos, todos nós aqui no escritório, orientando. Eu faço muitos vídeos orientando agropecuaristas e empresários da área rural, justamente nessa linha e, né, conclamando a todos, como o Dr. Lucas falou, para que procurem um profissional da área, procurem pegar informações antes de tomar qualquer atitude, procurem um profissional para fazer suas defesas técnicas, né? Porque antigamente, hoje eu estava inclusive atendendo um cliente, ele me disse assim, uns 10 anos atrás eu tomei uma multa, eu fui na SEMA, negociei, paguei e acabou. Agora não tem mais jeito, não está assim, é em Cuiabá, é com advogado, entendeu? Então tudo mudou. E o que a gente tem feito é orientar para que as pessoas procurem preventivamente os advogados da sua confiança para que não incorram nos erros. Né? Tipo assim, na dúvida, procure um profissional, pergunte, olha, eu posso fazer tal coisa? Como é que funciona isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu consigo uma autorização para isso? Né? Isso aos poucos está mudando, mas ainda não é uma prática do brasileiro. Não é. A gente tem muito pouca advocacia consultiva, preventiva e precisaria ter mais. E com certeza sairia mais barato para as pessoas, mas infelizmente ainda não está. Mas com o tempo, né, com o passar do tempo, aos poucos a gente vai talvez conseguir mostrar o quanto isso é importante, inclusive na área criminal. Sim, realmente é importantíssimo acompanhar essa evolução. Nós não vamos orientar, a pessoa vier aqui perguntar, olha, doutor Lucas, eu posso matar meu desafeto? Então não vamos orientar, então isso aí vocês não precisam preocupar. Podemos no máximo dizer, olha, onde é que você esconde a arma e tal, né? É brincadeira, pessoal. Mas nós não vamos dizer para matar ou não, né? Se pudermos aconselhar para não fazer, a gente vai aconselhar. É só brincadeira para descontrair. Doutor Lucas, foi um prazer te receber, foi um prazer realmente imenso, uma satisfação ter você aqui abrindo o nosso podcast, né? Sabe o carinho que nós temos por você, que eu tenho por você quanto aluna. E assim, espero te ter aqui novamente, te receber aqui novamente, poder dar altas risadas aqui, conhecer mais um pouquinho da prática jurídica, isso é muito importante, é muito bom. E assim, muito feliz mesmo com a sua presença. Também agradeço a presença do Dr. Lucas, disponibilizou um tempinho lá das aulas e da própria advocacia para estar conosco aqui. Tenho certeza, começamos com o pé direito, com certeza esse nosso novo podcast, esse novo formato, já começou com sucesso, idealizado pela Karen, abracei a ideia e vamos trazer aqui, como eu disse, convidados especiais como o Lucas toda semana, se possível, com histórias, com orientação, com debates, enfim, tudo que a gente puder trazer de inovador na área jurídica, nós vamos trazer. Muito obrigado pela sua presença, né? E volte mais vezes. Para mim, como eu disse, é uma honra, né, estar com vocês aqui, essa responsabilidade de inaugurar esse que será, com toda certeza, um podcast de muito sucesso. E tem muita história para contar, viu, cara? Muita história para contar. A gente vai voltar e bater mais papo e trazer mais conteúdo para o pessoal. Espero que tenham gostado, né? Tive a satisfação de ser seu professor, né, por 2 semestres. A gente conviveu bastante na faculdade. Desejo muito sucesso no encerramento aí já do curso, né, iniciando a carreira jurídica logo logo. Doutor Sandro também, que me abraçou na advocacia aqui em Barra do Garças. Eu tinha meu escritório em Piranhas, né, e ele me convidou para fazer parte do time. Já estou aí há
quase 4 anos já. Então, muito obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado e desejo todo sucesso para vocês aí no segmento desse podcast, que vai ser top, primeira linha. Obrigada. Lembrando que nos sigam, pessoal, nas nossas redes sociais. Temos o nosso YouTube, temos o nosso Instagram, temos o nosso canal no TikToker, na rede Spotify. Nos sigam no @leicafé.